Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. E para começar abençoando a sua vida, eu queria que você assistisse, prestasse atenção ao testemunho do Edmar. Esse rapaz que tem uma história, uma experiência com Deus, uma história triste até a sua experiência com Deus. E a experiência dele serve para você que está nos assistindo agora, caído, prostrado, desanimado. Talvez você esteja com depressão, angústia, tristeza. Talvez você seja aquela criatura que está pensando em se matar por causa dos seus problemas. Então, veja o testemunho do Edmar, que você vai aprender como dar uma revertida nessa situação que você está vivendo. Porque ele estava preso, ele estava condenado a muitos anos de prisão, mas ele resolveu o problema dele com Deus. Vamos assistir o testemunho dele. Meu nome é Edmar Damasceno, tenho 43 anos de idade, sou filho de uma mãe solteira que teve um relacionamento conturbado com o meu pai, que através desse relacionamento conturbado obrigou a ela a deixar o estado de Minas Gerais, Belo Horizonte e migrar para o estado do Rio de Janeiro. Existiam momentos de passar fome, necessidades, né? Eu passei a ir para a rua para poder catar lata, reciclagem, e aquele momento ali que eu ia para a rua catando reciclagem, eu não queria voltar para casa e não ter o que comer. Eu não tive a oportunidade de estudar. Pela primeira vez que eu estudei, eu tinha 12 anos de idade, né? E eu fui, nesse período, conseguimos moradia dentro de uma favela, uma comunidade, onde aquela comunidade ela era, vamos dizer assim, comandada por um tráfico de droga, por uma facção, né? Era comandada, tinha um líder naquele local. E aquilo ali, vendo aqueles traficantes daquela forma, aquilo atraía a minha atenção. Foi quando eu usei a maconha a primeira vez, foi uma sensação de euforia, vamos dizer assim. E eu fumei o primeiro cigarro, e passou alguns dias depois do primeiro cigarro, eu fumei outro. E quando eu fui ver, eu já estava um viciado em maconha. Aí eu passei a usar cocaína, né? Eu passei a me aprofundar a usar cocaína ao ponto de chegar ao momento de quase ter overdoses, né? E ali eu fui aprofundando no crime. Dinheiro, a gente gastava ele praticamente todo na farra, né? Com mulheres, hotel, pagando maconha, cocaína para os outros dentro da favela. Então eu escancarei mais no crime, né? Eu me escancarei de certa forma que eu comecei a me formar com outras quadrilhas, né? E aí já não foi só mais o furto, o 5-5, aí já veio o assalto, né? Aí já o assalto de carro, o assalto à residência, o assalto a comércios, aonde nós, cada dia que passávamos, buscávamos mais dinheiro, mais recursos. Nós fomos assaltar o mercado. Primeiro, dividimos, né, a equipe, 3 pessoas, no caso, eu e mais 2, fomos assaltar um carro, e mais outras 2 pessoas foram assaltar um segundo veículo.
para que a gente pudesse dar fuga daquele local. E naquele momento nós fizemos um estardalhaço, ou seja, nós chamamos a atenção de todos naquele local ali. E aonde que ali logo, né, os policiais em 2 viaturas começou uma perseguição. Foi nesse momento da perseguição, né, o veículo encapotou, o teto parou de freio, encostou no solo e as rodas ficou para cima. Ali nós fomos conduzidos para a época, né, para um centro de detenção que fica em Ricardo de Albuquerque. Naquele centro de detenção nunca tinha entrado numa cadeia daquela forma. Era uma cela mais ou menos de 3 por 4, mas existia uma cela ali, uma superlotação. Por mais que eu queria mudar de vida, né, eu não tinha, vamos dizer assim, um incentivo, né? Então ali eu voltei ao quê? Eu ouvi as propostas do crime, né? Eu voltei a ouvir as malandragens, né? E as gírias, e continuou a mesma coisa. Foi quando que, passado 15 dias que eu estava nessa cadeia que eu fui transferido, os voluntários da Igreja Universal voltaram a fazer o trabalho de novo. Eles vieram com uma forma de pregação, com uma visão das coisas de Deus, do relacionamento do homem para com Deus, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Apesar de termos outras 2, né, denominação fazendo o mesmo trabalho que a Igreja Universal fazia, eu nunca tinha ouvido alguém falar de Jesus para mim com tanta intrepidez, igual os voluntários falaram para mim. E ele disse para mim: olha, rapaz, se você quiser, Deus muda a sua história hoje, agora. E eu acreditei naquelas palavras. Eu passei daquele momento, eu falei: poxa, agora eu não vou parar mais. E aí toda vez eu passava, né, que a igreja ia entrar no presídio, na cadeia, eu já me preparava para ouvir aquelas palavras. Então ali eles levaram Bíblia, ali eles levaram livros que me fez refletir a respeito da vida que eu levava, né? Fez me entender que tinha uma oportunidade de vida a qual ninguém nunca tinha me oferecido. Através dos ensinamentos eu entendi que quem tinha o Espírito Santo era forte, que quem tinha o Espírito Santo, a esse daí poderia se manter tranquilo, que estaria sempre seguro. E foi através do Espírito Santo que eu comecei a ter força, né? Eu passei a formar ali dentro 6 da manhã a oração, meio-dia a oração e 6 da noite a oração. E eu me lembro que no dia que eu me batizei nas águas, né, o Espírito Santo, ele veio de uma forma que nem eu entendi. E fui lá para o canto da cela, veio dentro de mim a presença do Espírito Santo de tal maneira que eu não consegui me controlar. Daquele dia ali, eu voltei para a cela um novo homem. Eu voltei com um pensamento transformado. Aquele pensamento criminoso, ele já não estava mais dentro de mim. Aquele pensamento de usar as drogas, ele não prevaleceu, ele não teve força dentro de mim. E dali em diante, eu comecei a fazer um propósito com Deus. E eu falei para Deus, naquele mesmo dia que eu me batizei, fui batizado pelo Espírito Santo, me batizei nas águas, falei: Deus, agora o Senhor me tirando daqui, a minha vida vai ser tua, o Senhor vai fazer dela o que o Senhor quiser. Eu saí outra pessoa, porque quando cheguei na comunidade onde eu morava, ainda as pessoas esperavam aquele velho Edmar, aquele rapaz do antigo apelido, né? Então elas esperavam o marginal chegando naquele local. Só que ali chegou um novo homem. Eu coloquei os meus pés pela primeira vez dentro da Igreja Universal, né? Eu cheguei ali, eu não tinha nem roupa adequada para ir. Eu cheguei de bermuda, um chinelo maior do que o meu pé, mas mesmo assim eu fui. E lá na igreja, né, o Espírito Santo que já estava dentro de mim, ele foi me moldando, ele foi me lapidando. Hoje, né, graças a Deus, né, eu sou um homem de uma mulher só, sou casado há 17 anos, né? Hoje eu ajudo no trabalho, né, voluntário no presídio, né? Hoje eu me coloco à disposição do trabalho. Hoje eu tenho um negócio, uma empresa aqui em São Paulo. Hoje nós temos uma empresa no estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, hoje existe dentro de mim uma paz.
Hoje existe dentro de mim uma felicidade que quando eu buscava lá atrás no dinheiro, nas drogas, eu não conseguia encontrar. Hoje ela borbulha dentro de mim. Como teve para mim a vida, para a vida dela também tem jeito. É somente ela se curvar e buscar Deus. A oportunidade é essa. Está vendo? Você que assistiu esse testemunho, o mesmo Deus quer fazer na sua vida. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu sobre o Edmar, mudou seus pensamentos, mudou seu coração, mudou suas atitudes, seu caráter, ele muda o seu também, minha amiga e meu amigo. Agora, é claro, é preciso fazer também, no mínimo, aquilo que ele fez, porque ele teve sede de conhecer a palavra de Deus, ele teve sede da presença de Deus. Ele tinha a sua fé agora orientada, dirigida pela palavra de Deus. E então aconteceu essa vida nova. Deus quer fazer isso com você, minha amiga, meu amigo. Talvez você esteja aí me assistindo com a vida toda arruinada, a vida toda destruída, toda bagunçada. Sabe por quê? Porque Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, quer fazer morada dentro de você. Então, enquanto ele não morar dentro de você, você vai fazer coisa que não deve, você vai fazer coisa errada, você vai tomar atitudes erradas, vai fazer escolhas erradas, e a sua vida vai continuar errada. E Deus não pode fazer nada, Ele só pode fazer alguma coisa por você a partir do momento em que você se entrega, se rende para com Ele. A Bíblia fala, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória, quer dizer, serviço de Deus. Foi o que aconteceu com Edmar. Quando ele começou a investir no ouvir e praticar e querer mudar de vida, o Espírito Santo veio e fez o trabalho na vida dele. Então, você vê, um rapaz que estava condenado à morte, porque dificilmente um criminoso, um traficante, um usuário de droga, dizem os entendidos que dificilmente essas pessoas passam de 30 anos, porque elas são mortas pela polícia ou acidentadas durante o serviço de assalto e acaba a pessoa morrendo, perdendo a vida por um pouco que esse mundo tem para dar, além da tristeza e agonia. Então, se você quiser, o Espírito Santo, ele está pronto para intervir na sua vida, mas você tem que querer. Deus aceita você do jeito que você está. Não importa se você é bandido ou é mocinho. Não importa se você é homossexual, lésbica, heterossexual. Não importa se você é uma pessoa boa ou má, faz caridade ou não. Deus quer fazer morada dentro de você. Mas para isso, você tem que dizer: eu quero. Eu estou pronto. Eu estou pronto para dar a minha vida para o serviço de Deus. Que, aliás, você sabe que tem muitas pessoas que nos assistem agora que dizem assim: por que eu não recebo o Espírito Santo? Eu já fiz jejum de Daniel, já orei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Só não fez uma coisa. Só não fez o que o Edmar fez. Só não fez exatamente o que Deus queria que você fizesse. Que você o buscasse para fazer da sua vida um servo ou uma serva de Deus. Deus quer fazer de você servo dele. E para isso, você tem que ter o Espírito Santo. É impossível uma pessoa querer o Espírito Santo e não querer servir a Deus. Se você quer o Espírito Santo, você tem que querer recebê-lo para o serviço dele, para a glória dele. Aliás, o apóstolo dirigido pelo Espírito Santo diz: quer comais ou bebais, até o comer,
você comer para a glória de Deus, se vestir para a glória de Deus, cuidar do seu corpo para a glória de Deus, não para a sua glória. Arrumar-se, não para os outros verem você passar, não, mas se arrumar para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, ou melhor, tudo que nós fizermos, tem que ser feito para o serviço, para a glória de Deus. Quando você tiver essa intenção, minha amiga, meu amigo, você vai receber o Espírito Santo. E essa é a razão porque você não recebeu ainda. Talvez você tenha querido receber o Espírito Santo, sabe para quê? Para chegar para outra pessoa e dizer assim, olha, eu também tenho o Espírito Santo. Essa é a realidade. Muitas pessoas são tão vaidosas, que querem o Espírito Santo para competir com outra pessoa que tem. E não é para isso. O Espírito de Deus vem para moldar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ser, o nosso comportamento de acordo com a vontade dele, para que nós possamos glorificá-lo em nossas vidas. É para isso que o Espírito Santo vem. Graças a Deus. Vamos ouvir uma bela faixa musical e voltamos já já. Ah, se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhe daria do trigo mais fino. Ah, se meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o meu puro da rocha o sustentaria. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho e dessa feita eu quero que você veja por que as pessoas, tantas pessoas sofrem por falta de orientação correta, por falta da informação correta. São pessoas que vivem na base do lero-lero da mídia. E você sabe, quem come na mão da mídia vai ficar refém dela e não sabe se vai poder sair. Vamos assistir esse fake news. Meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, tenho 47 anos, sou casado e advogado. Eu odiava mesmo a igreja e odiava o bispo mesmo sem conhecer. O que começou a me chamar a atenção em relação à igreja foi justamente essas fake news. Falava que a igreja roubava, que fazia lavagem cerebral. Tudo isso foi me alimentando o ódio contra a igreja, contra o bispo, contra as pessoas que iam na igreja. Então eu procurava mesmo me afastar. E cada notícia que saía, eu nem procurava tentar ver, escutar o outro lado, não. Aquela notícia que saía negativa em relação à Igreja Universal era suficiente para me alimentar. Isso ia me alimentando dia após dia e o meu ódio contra a igreja foi cada vez aumentando.
e ajudava mesmo a espalhar fake news. Então, eu lia sobre formação de quadrilha, eu lia notícias que fazia lavagem cerebral, enfim. Eu mesmo ajudava a propagar as fake news, porque na roda de bar era o que mais saía de conversas, e realmente eu tinha uma vida perdida. Mas por dentro eu era vazio, porque eu não tinha absolutamente, dentro de mim, eu não tinha sentido de vida. Então eu buscava essa vida paralela que eu tinha em relação a bares, enfim, para tentar apagar, ou pelo menos para tentar amenizar essa situação que eu tinha dentro de mim. Então eu sempre fazia planos, ó, eu vou fazer assim, eu vou fazer isso, mas eu nunca conseguia absolutamente nada, eu não saía do lugar. A minha vida estava condicionada àquela vidinha que eu vivia, e bebendo e gastando, enfim, tendo uma vida totalmente destruída. E o meu pai começou a ir na igreja. Meu pai, a minha mãe e a minha irmã mais nova, eles começaram a ir na igreja. Inclusive eu falava para o meu pai, poxa pai, o senhor é um homem tão inteligente, como que o senhor vai naquele lugar? Mas meu pai, ele estava na fé dele e ele começou a ir. Devido a tantos sofrimentos, às vezes a minha esposa conversava com meu pai, ele começou por telefone falar para mim, vai lá na igreja. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, dá uma chance. E aquele orgulho não deixava, até que um dia eu levantei num domingo de manhã e aí eu falei, minha esposa até assustou, onde que você vai? Achou que eu ia para, porque continuava casado, mas com uma vida de solteiro. Ela achou até que eu ia para algum lugar, para alguma farra, vamos dizer assim. E aí eu falei para ela que eu ia para a igreja. Ela falou, que igreja? Católica? Eu falei, não, eu vou para a igreja universal, vou assistir uma reunião. Ela não acreditou, falou, tá bom, vai com Deus. E realmente foi uma barreira muito grande para mim poder sair da minha casa e entrar. Eu cheguei na porta, fiquei parado, olhando e pensando, entro ou não entro? Entro ou não entro? Aí eu entrei, sentei no último banco, porque eu pensei assim, qualquer coisa daqui eu já saio, vou embora. E a hora que começou a reunião e quando terminou a reunião, o primeiro pensamento que veio na minha mente poxa, não é nada disso do que eu pensei. Eu comecei a perceber o quanto a mídia me prejudicou também, porque eu dei ouvidos à mídia e infelizmente eu poderia ter ido até antes na igreja, então eu dei ouvido a essas palavras negativas, sendo que a partir do primeiro dia que eu pus os pés na igreja, eu vi que estava lá o caminho para mim poder me encontrar, parar de ficar rodando em todos os lugares e não conseguir achar uma saída, e lá eu vi que aquela porta de entrada era realmente uma saída para que eu pudesse vencer. Eu comecei a entender que se eu não seguisse a palavra de Deus, eu ia continuar sem vencer, porque não ia adiantar eu estar na igreja e não praticar. Então, quando eu tive o entendimento, através da direção do homem de Deus, que se eu não tivesse o batismo com o Espírito Santo, realmente eu não ia sair do lugar. Então foi o que eu comecei a fazer, uma busca incessante. Busquei com muito fervor, sem cessar, buscando, e eu tive esse encontro com Deus. E a partir do momento que eu tive esse batismo com o Espírito Santo, realmente eu posso dizer que a minha vida mudou. Por quê? Eu mudei dentro primeiro, para que depois eu pudesse mudar fora. Então, quando eu tive essa mudança por dentro, que eu tive esse encontro com Deus, então eu comecei a ter a direção do próprio Espírito Santo do que eu deveria fazer. Não vai por aqui, faz esse caminho. E graças a Ele, hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida transformada. Eu estou muito feliz na igreja, hoje eu faço parte do corpo de Cristo. Eu já estou na igreja desde 2002. Pediria desculpa à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, ao Bispo Macedo, por tudo que eu, infelizmente, fiz. Hoje o que eu tenho para dizer é que eu, como advogado, como eu disse, meu nome é Haroldo Baracho Rodrigues, você pode pesquisar o meu nome, entendeu? Você vai ver que eu tenho uma vida íntegra e em relação também à minha profissão. Fake news é crime. Tá? Eu posso dizer que a fake news é crime. Então você que fica, às vezes, perdendo tempo, ficar assistindo ou lendo algo que fala mal da igreja, veja o outro lado. Hoje eu aprendi isso.
Se você tem qualquer tipo de preconceito para com a igreja, eu faço um convite para você. Vá numa reunião. Se for o caso, faça igual eu. Sente no último banco, assista a reunião. Você que está precisando e tem o preconceito de ir, eu tenho certeza que a igreja é neste local que a sua vida vai mudar. Tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, você com toda certeza vai mudar a sua ideia e vai estar com a gente aqui, sendo mais um no corpo de Cristo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Thaís Dias, eu tenho 20 anos e eu cresci na igreja por causa dos meus avós, mas a relação com os meus pais era bem diferente. A minha mãe ficou grávida de mim aos 17 anos, então eu não tive relacionamento nenhum com meu pai, que ele foi embora, me deixou. E a minha mãe, por não querer me ter, ela já tinha até pegado dinheiro do aborto na época para me abortar, porque ela não queria mesmo ficar grávida. E minha avó descobriu, então ela me teve meio que obrigado. Eu cresci na igreja, mas eu sempre fui uma adolescente vazia e eu nunca quis pagar o preço para receber o Espírito Santo. Então eu nunca conseguia me entregar completamente, me esvaziar de mim, dos meus sentimentos, daquilo que eu carregava, as cicatrizes do passado. Eu tinha muito complexo. Eu estava na igreja, mas eu tinha complexo. Eu sempre me achava mais feia, mais incapaz. Eu sempre achava que eu nunca ia conseguir. E com o tempo eu passei a ser uma religiosa. Eu até ia fazer as coisas, sentava na primeira fileira, fingia que... Não que eu fingia, mas eu falava muito bem. Eu entendia muito bem de tudo. Eu meio que aprendi a ser de Deus pelo que as pessoas falavam e não por ter uma vida com Ele. E foi em uma das propostas de receber o Espírito Santo que veio o primeiro jejum de Daniel. Eu até fiz, mas não foi como deveria ser feito. Eu parei de assistir televisão e parei de fazer as coisas seculares, apenas. Eu ia para a igreja normal, eu não mudei nada no meu comportamento, eu só parei de assistir televisão e fazer as coisas que era dito que não podia fazer mais. Então esse era meu jejum de Daniel. Não foram 1, 2, foram muitos que eu até perdi a conta. Eu fiz praticamente todos e todos da mesma forma religiosa. Então os meus pensamentos, eles não procuravam estar em Deus a todo momento. Eu estava ali, enquanto eu estava em casa, eu não assistia nada, mas também não lia a Bíblia. Não ouvi o Bispo Macedo, mas fazendo 1001 coisas ao mesmo tempo. Então eu não entendia nada. E era sempre assim, desde 2011, que foi o primeiro jejum de Daniel, até 2018, eu fazia do meu jeito. Do jeito que eu achava que era certo. Me veio uma revolta, porque eu não aguentava mais ser daquele jeito. Eu estava na igreja, eu conhecia tudo, eu ouvia muito falar de Deus, mas eu não conhecia Ele. E eu falei, não, esse jejum de Daniel, ele vai ser diferente. Em 2018 eu ouvi falar do jejum de Daniel, mais uma vez, como eu ouvi em tantos outros, só que a minha reação foi diferente. Eu falei assim, meu Deus, esses 21 dias, eu vou vivê-los como se fossem os últimos 21 dias da minha vida. Eu me preocupei na minha oferta para Deus, em dar. Não em ficar pedindo, ai meu Deus, eu quero. Não, o que eu podia dar, o que eu tinha que mudar. O que há tanto tempo, em tantos jejuns de Daniel, eu não tinha entregado para Deus. Eu fui explorar o que realmente era o jejum de Daniel, que era dar essa oferta a Deus, que era entregar as coisas que estavam dentro de mim, que eu precisava tirar e que há muito tempo eu vinha carregando por esses anos. E então eu comecei a olhar os mínimos detalhes. O que eu ainda não havia entregado a Deus, ou de que forma eu fazia as coisas. Às vezes era o dízimo.
Eu recebi, vou dar o meu dízimo. E era algo muito religioso e eu comecei a falar, não é a minha primícia. É o que eu preciso dar para Deus, é devolver para Ele, não é meu. Então eu comecei a preparar o meu dízimo com mais carinho, a separar ele. Eu sentava na primeira fileira. Antigamente, primeiro lugar que eu vi, eu sento. Não, eu comecei a chegar cedo, eu chegava às vezes 1 hora antes da reunião. Não era como os outros jejuns de Daniel que eu fazia de qualquer forma. Eu realmente vivi como se fossem os meus últimos dias. E eu comecei a fazer da Bíblia o meu mapa. Eu não ficava só dependendo das pessoas, dependendo do que o pastor falava na reunião. Não, eu tinha certeza que Deus estava recebendo essa minha oferta, que estava agradando a Ele. Eu realmente não estava fazendo a minha vontade, eu estava fazendo a vontade de Deus. E quando chegou o último dia, eu já era completamente diferente. O Espírito Santo para mim não era algo tão distante. Nesses 21 dias eu me aproximei dele através das minhas atitudes. E eu me lembro que assim que eu abri os olhos naquele dia, eu falei, é hoje. Chegou o grande dia. Eu separei a minha roupa, eu me preparei, eu ficava olhando no relógio toda hora, meu Deus, essa hora não passa, eu quero que chegue a hora da reunião. E o bispo já começou a reunião com a ministração do batismo com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E ele começou a falar, se você largou os seus sentimentos, tudo que eu havia feito naqueles 21 dias, ele começou a falar. Se você largou os seus sentimentos, se você fez esse jejum de Daniel como nenhum outro, se você deu realmente a sua vida no altar, o Espírito Santo está aí, dentro de você. E naquela hora, eu refletindo sobre a minha vida, eu falei assim, meu Deus, eu fiz isso. E eu creio. Quando eu falei, eu creio, é como se o próprio Deus falasse, eu estou aqui. Ali nasceu a certeza. Não foi sentimento, eu não chorei desesperadamente, mas veio uma certeza e me trouxe uma paz, uma alegria que deu vontade de levantar a mão e falar, bispo, eu fui batizada agora. E deu vontade de falar para as pessoas que era possível. Ali morreu a religiosa e nasceu verdadeiramente uma mulher de Deus. Eu não só agia porque eu ouvia falar dele, mas realmente ele estava habitando dentro de mim. O amor pelas almas não era algo que, vamos evangelizar, porque, tem que... Não! Hoje o meu prazer é falar com as pessoas, falar do Deus que eu conheci, que eu conheço Ele hoje. Eu li esse versículo e ele ficou gravado dentro de mim. Agrada-te ao Senhor teu Deus e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então, o que Ele me deu, eu agradei a Ele. Eu dei o meu melhor e procuro dar até hoje. Mas Ele fez muito mais do que tudo que eu pensei, idealizei ou sonhei até hoje. Eu tenho paz em casa, eu tenho paz aonde eu vou, eu consigo passar esse espírito que eu recebi durante o jejum de Daniel e tudo na minha vida começou a fluir, as coisas andaram. E eu falo com você, que está ouvindo o meu testemunho, que tem tempo de igreja e já se acomodou em vir ouvir falar desse Deus e não conhecê-lo. Mas decida fazer esse jejum de Daniel diferente, porque da mesma forma que hoje eu desfruto de uma vida com Deus porque eu agradei a Ele, se você agradar a Deus nesse jejum de Daniel e não fazer da sua forma, não fazer de uma forma religiosa como você acha que tem que ser feito, mas fazer do jeito que Deus está te pedindo, com certeza esses 21 dias não serão mais 21 dias na sua vida, mas nesses 21 dias você vai conhecer a Deus. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel. Pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente. Meu nome é Daniela, tenho 28 anos e eu estava na igreja, só que pelo fato de eu não levar Deus a sério, as coisas de Deus a sério, devagarinho eu fui me afastando de Deus, eu já não lia mais a Bíblia, eu já não jejuava, já não orava. Eu fui desagradando a Deus, e fui me afastando. Quando eu já vi, eu já estava no mundo. Eu já entrei em um relacionamento que eu fui para o fundo do poço.
Quando eu me vi, já estava com depressão, síndrome do pânico, tinha medo da morte a todo tempo, nervosismo e vivia atormentada, dia e noite, atormentada. Chegava à noite, era um momento mais difícil, porque eu tinha muito medo de morrer. Eu pensava, hoje eu vou dormir, amanhã eu não vou acordar mais. E foi isso que me levou a voltar, porque eu tinha saudade. Eu sabia que Deus, não foi Deus que me abandonou, foi eu que tinha me distanciado dele. Eu deixei de agradá-lo, eu passei a desobedecê-lo. E quando eu estava lá no mundo, eu tinha essa consciência que se eu morresse ali, eu ia perder a minha salvação. Então, eu agarrei a última chance, eu agarrei. Quando eu voltei, eu detectei o porquê que eu tinha saído da presença de Deus. Eu saí da presença de Deus porque eu não tinha o Espírito Santo. Mas quando eu voltei, que eu detectei que isso era o motivo da minha saída, foi aí que eu agarrei aquela oportunidade e, para me ajudar, veio o jejum de Daniel. E ali eu vi uma grande oportunidade. Eu passei a fazer o que há muito tempo eu tinha deixado de fazer. Eu passei a meditar mais na palavra de Deus, eu passei a jejuar mais, orar mais, buscar mais. Em casa mesmo, eu reservava um momento assim, eu e Deus, para buscar, para louvar Ele. Eu me lancei, eu passei a agradar a Deus e Deus me agradou, me dando o Espírito Santo. E faltavam 2 dias para terminar o jejum de Daniel e Deus, Ele me selou. Aquele dia foi algo maravilhoso, uma certeza, uma paz dentro de mim. Aquele vazio, Deus, Ele arrancou. Foi o melhor dia da minha vida. Eu nunca esqueço. Ficou tão marcado que essa data, eu nunca esqueço, 15 de abril de 2011. E a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, todo o complexo, todos os medos, todo o nervosismo, depressão, tudo teve um fim. Mesmo eu tendo feito muitas coisas erradas, mas o meu Deus, Ele foi misericordioso e ainda de brinde me presenteou com o bem mais precioso que alguém pode ter, que é o Espírito Santo. E hoje eu faço parte do reino de Deus. Eu queria falar para as pessoas que para ela tinha jeito, assim como para mim teve jeito, e que agora eu era feliz, ela também poderia ser feliz. Eu me tornei a mulher mais rica, porque o Espírito Santo não tem preço, não tem preço. Poderia juntar rios e rios de dinheiro, mas não pode pagar, porque ele é algo precioso, é algo santo. E hoje eu não me preocupo mais com o dia de amanhã, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, não tem mais ansiedade, não tem, as coisas vão acontecendo naturalmente, conforme você vai se dando para Deus, conforme você recebe o Espírito Santo, não tem mais para que você ficar correndo atrás de bênção. As bênçãos vêm até você. E hoje eu sou realizada, sou a mulher mais feliz. Hoje eu sou casada, mas não é o casamento que me completou. Não foi a filha que eu tive, foi o Espírito Santo que me completou. E o jejum de Daniel é para me agradar mais ainda a Deus, é para eu me dar mais para Deus através da evangelização, através de ir na casa de Deus, limpar a casa de Deus. Eu que faço parte da Força Jovem, vou atrás dos jovens, eu me dou mais. Porque não é só sair das redes sociais, não é isso é fácil. Mas a gente tem que sacrificar mais as nossas vontades para que possamos estar no centro da vontade de Deus. E é isso, o jejum de Daniel é uma oportunidade de eu agradar mais ainda ao meu Senhor. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento, você está pensando,
não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário, veio esse pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem melhor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamais sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que já não sabem mais o que fazer. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Camila Mendes, tenho 21 anos. Eu cresci em um lar com o relacionamento do meu pai e da minha mãe frustrados. Então, desde o começo, quando havia brigas, meu pai chegava a agredir minha mãe, chegou a ter traição. Eu lembro que já tive até que dormir no hospital, porque meu pai ia atrás da minha mãe para agredir ela. E com o tempo, foi passando, minha mãe sempre teve essa imagem, sempre passou essa imagem para mim de que homem não prestava. Eu conheci meu esposo, eu era bem nova, né? Eu tinha 14 anos. Eu conheci ele ainda em rede social, a gente marcou de se encontrar em uma balada, comecei a me envolver com ele, ter relação com ele, tudo, e fui morar com ele aos 15 anos. Eu fui morar na casa dele com a mãe dele. E o tempo foi passando e tudo que eu vi no relacionamento da minha mãe com meu pai, eu comecei a ver dentro do nosso, onde a gente vivia. Tudo, briga, confusão, foi começando assim aos poucos, até eu chegar e ver traição. Então eu comecei e falei, ele tá me traindo, então vou trair ele também. Aí numa balada eu fui e traí ele. Na hora que eu traí ele, ali na Flor, as minhas amigas tudo me elogiando, pra mim foi o máximo, assim, naquele momento. Depois, quando eu via ele, eu meio que senti um arrependimento, porque a gente tava ali junto, eu ficava pensando, poxa, eu não deveria ter feito isso com ele, né? Até que eu engravidei. Assim, não era algo que eu desejava. Mas assim que eu engravidei, eu rejeitei a gravidez, eu rejeitei a criança, eu não queria, porque eu me sentia presa. Eu lembro que eu batia na minha barriga, eu era muito contra isso. Cheguei a uma amiga e falei, vamos me levar porque eu quero tirar. E ela que falou, não, você não vai tirar. Ela ainda falou assim pra mim, dessa forma o seu esposo pode mudar. E eu sempre pensando na minha mente, então tá bom, quando o meu filho nascer ele vai mudar, então meu esposo vai mudar. E não mudou, pelo contrário, ele piorou. Eu lembro que quando a criança nasceu, ele ia me visitar no hospital com um monte de camisinha no bolso. Era um estado assim que ele não era como no começo, que ele tentava se justificar. Não, ele já estava no nível que ele me traía e ele falava, tá bom. Até que ele chegou até a me trair com a minha irmã.
Eu lembro que assim que ela nasceu, eu falei, agora que ela nasceu, eu vou poder colocar minhas roupas que eu quero e vou ir pra balada de novo. E eu lembro que eu fui pra balada, ela tinha dias de vida, meu filho tinha dias de vida. Eu fui pra balada, nessa balada eu usei droga, eu bebi, eu cheguei em casa muito bêbada. Eu lembro que eu fui pegar ele no colo, ele caía da minha mão. Parecia assim um boneco, eu pegava no colo, ele caía, eu ia lá, pegava no chão, ele caía de novo. E assim, então eu não tinha responsabilidade, eu não tinha nada, não tinha nem verdadeiramente amor por ele. Aí na mesma hora eu decidi ir embora, a mãe dele, que estava frequentando a Igreja Universal, apareceu na janela e falou assim pra mim, Camila, não vai embora, o David vai mudar. Eu falei, não, Silvana, ele não muda, ele não tem jeito, olha o que ele fez, ele acabou de me trair com a minha irmã, como que ele vai mudar? Eu vou embora. Ela falou, se ele não mudar, até eu saio da igreja. Então assim, ela me passou uma fé pra mim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar realmente de Deus foi muito diferente para mim. Eu lembro que eu cheguei e vi testemunho de pessoas que estavam piores que eu e foi transformada. Eu senti uma verdadeira paz. Tudo que o pastor falava para mim, eu colocava dentro de mim com uma certeza que ia dar certo. Parecia que ele falava, eu já via dando certo. Eu lembro de uma palavra que o pastor falou assim, você que tem o Espírito Santo, você tem tudo. Se você buscar primeiro o Espírito Santo, as outras coisas serão acrescentadas. Então, na mesma hora eu falei, é isso que falta para as outras coisas ser acrescentadas, é isso que falta para mim preencher esse vazio. Então, eu larguei as más amizades, eu larguei as drogas, eu parei de me prostituir. Então, tudo que o pastor falava, eu obedecia, tudo, absolutamente tudo, porque eu queria ter o Espírito Santo. Então, eu estava ali procurando, eu queria mais, eu queria me alimentar. Eu lembro que eu ia para a reunião todos os dias para buscar o Espírito Santo, não importasse se era segunda, se era terça, eu ia para a reunião, porque eu queria ter aquilo. Eu imaginava, eu tenho que ter rápido. Eu lembro que eu já tinha me limpado, né, diante de Deus, eu lembro que numa quarta-feira. Então eu comecei a buscar com toda vontade, sem pensar nas horas, sem pensar em nada. Comecei a falar palavras sinceras para Deus, o como eu queria Ele, comecei a demonstrar o como eu queria Ele. Comecei a buscar sem cessar, querendo Ele. E ali na mesma hora Ele desceu sobre mim. Foi uma alegria assim que eu não conseguia explicar, foi uma paz. Eu nunca tinha sentido isso, nunca, de verdade. Foi uma alegria imensa, uma felicidade, uma paz. Não tem palavras assim para descrever aquele dia. É que eu não posso, mas eu queria dar o Espírito Santo para as pessoas. É como se as pessoas chegassem sofridas em mim, eu já entendia. Tudo se mudou dentro de mim. Tudo, absolutamente tudo. Meus pensamentos, o meu jeito, tudo mudou dentro de mim. O amor que eu comecei a ter pelas almas, pelas pessoas sofridas, tudo. E eu usando a fé, né, pelo meu esposo, ele começou a frequentar a igreja também, foi transformado, foi batizado com o Espírito Santo, se tornou outra pessoa. Hoje tem respeito, hoje eu vi o que é realmente casamento, que existe realmente casamento, que existe essa paz, que existe essa alegria. Eu pude conhecer um casamento feliz, eu vivo esse casamento feliz, algo que eu nunca imaginei. Como mãe, eu sinto amor pelo meu filho, né, eu trato ele bem. Eu tenho prazer em cuidar dele, eu tenho prazer em estar perto dele, de cuidar dele. Se não fosse o Espírito Santo, eu não ia conseguir ter a vida que eu tenho hoje, eu não ia conseguir ter a paz que eu tenho hoje, eu não ia conseguir ter a família que eu tenho hoje. Se não fosse o Espírito Santo, eu acho que nem viva mais eu estaria, para ser sincera. Depois que eu recebi o Espírito Santo, é a maior coisa que eu tenho, eu não troco por nada, absolutamente nada. O Espírito Santo para mim, assim, é tudo. Jesus disse: se alguém tem sede, você que tem tido sede de conhecer pessoalmente o Senhor Jesus, então você é convidado a participar do jejum de Daniel. Pois ele prometeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele quer se revelar para você que conhece a história dele, mas ainda não o conheceu pessoalmente. Agora vamos falar com Deus em seu favor. Aproxime do seu televisor e, se for possível, coloque as mãos sobre ele, sobre o seu televisor, sobre o seu rádio receptor, o computador, o iPhone, coisa dessa natureza, e vamos unir a nossa fé em nome e para a glória do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu
socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.